Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Procure se assentar, procure encontrar um bom lugar para você sentar. Coloque suas duas mãos no seu coração, quero orar com você. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pela tua bênção sobre nossas vidas. Queremos te agradecer pela semana que passou. Obrigado por nos abençoar. Obrigado por cuidar de cada um de nós. Percebemos a tua presença cada dia, guardando, protegendo, livrando do mal, dando graça, dando sabedoria, suprindo em todas as coisas. Obrigado por se fazer presente nas nossas vidas. Obrigado por nos enriquecer com a tua graça, com a tua presença. Obrigado por ser Emanuel, Deus conosco. Obrigado por estar conosco em cada momento. Nós queremos te dizer que nós te amamos. Queremos dizer que nós amamos a tua preciosa palavra. E nós pedimos que agora o Senhor venha falar conosco. O Senhor venha ministrar na vida e no coração de cada um dos seus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar, você que está em pé, procure um bom lugar. Quero pedir ajuda do Ministério de Acolhimento para conseguir lugar para todo mundo, amém? A partir de agora, ninguém andando lá atrás, ninguém se movimentando, só as mães com criança de colo, amém? Então peço que haja muita reverência, todo mundo sentando, procurando um local para sentar, ninguém andando, ninguém movimentando. Mais uma vez, Ministério de Acolhimento, nos ajudem, por favor, todo o Ministério de Acolhimento. Eu quero falar com você hoje. Semana passada, no domingo passado, nós estivemos conversando e falando, meditando, aprendendo bastante com a palavra de Deus sobre a importância do perdão. E hoje nós vamos encerrar essa minissérie de mensagens, e eu quero começar declarando que você é uma pessoa perdoadora, você é uma pessoa quebrantada, que pede perdão também, você tem um coração pacificador, e eu quero dizer para você também, que você vai vencer toda e qualquer cilada de Satanás, e você vai vencer a cilada da ofensa, aleluia, amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus, nós não vamos aceitar nada de mágoa, nada de ofensa no coração da gente. Nós vamos guardar. Deus vai blindar o seu coração contra toda ofensa. Por quê? Porque quando nós guardamos uma ofensa, nós estamos abrindo portas para que venha um insulto, para que venha a confusão, para que venha a briga, para que venha o desentendimento. Abrimos portas para os ataques, para as feridas, para a divisão, para a separação, para o rompimento de relacionamentos, para a traição, para o pecado. Isso é tão triste. A ofensa guardada no coração é uma armadilha colocada por Satanás para que sua vida fique presa nas suas garras. Existem pessoas que a vida não vai para frente, parece que a pessoa não sai do lugar, na realidade a vida dessa pessoa está presa, e uma das razões pode ser ofensa no coração. Mas todo seguidor de Jesus pode vencer e vai vencer essa armadilha da ofensa, a cilada da ofensa. Eu gostaria de dizer para você que eu ministrei essa mensagem hoje de manhã, ministrei agora há pouco no culto das 3 da tarde, estou ministrando agora e daqui a pouquinho estarei ministrando lá no Meireles também. Mas eu gostaria de dizer que eu não estou falando diretamente a ninguém, essa não é uma mensagem chapéu, estou falando por causa de tal, não, Deus conhece o nosso coração, então essa é uma mensagem de Deus para cada um de nós. Eu creio que é uma vacina do Espírito Santo. Nós não vamos aceitar ofensa, nós não vamos aceitar mágoas nos nossos corações. Se você está comigo, diga amém. É impossível você viver essa vida nossa terrena, essa vida cotidiana, sem ter que um dia enfrentar a ofensa. Um dia alguém pode ofender você, um dia alguém pode de alguma forma magoar você. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Então, queridos, eu gostaria até, antes de ir adiante, eu gostaria de indicar uma literatura para você, um livro que você vai gostar muito, A Isca de Satanás, do John Bevere. Você diz, pastor, eu não vou querer comprar esse livro, o nome é A Isca de Satanás, Deus me livre. Não, mas fique tranquilo, é um excelente livro. É um livro que fala a respeito da nossa alma e da forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas, e sobre termos um coração perdoador, termos um coração quebrantado, sermos pacificadores e sabermos resolver situações
que nos ferem e que nos entristecem. Então adquire esse livro, você vai amar, você vai ficar apaixonado por esse livro do John Bevere. Ele mesmo me inspirou muito para muitas coisas que estou falando hoje, e ele mesmo diz no seu livro, que nós devemos estar preparados e armados para as ofensas, porque a nossa reação determinará o nosso futuro. Meu futuro depende de como eu estou reagindo às situações da vida, a maneira como eu estou reagindo às ofensas, às mágoas, às situações que não me agradam e que podem ferir a minha alma. O próprio Senhor Jesus afirmou que nós deveríamos estar preparados para isso. Um dia você vai ter que enfrentar alguém que tentou te ofender, alguém que fez alguma coisa e o que ela fez feriu você, machucou você e poderia brotar uma raiz de amargura no seu coração. Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 17, versículo 1. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável, diga comigo, inevitável. É o que Jesus está dizendo. Jesus disse: olha, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Geralmente nós entendemos como escândalo quando alguém dá um mau testemunho. A pessoa escandalizou, a pessoa adulterou, a pessoa ela era uma autoridade religiosa, mas ela fez uma coisa que não era correta, ela foi desonesta, ela mentiu, então ela escandalizou os da fé. Isso se aplica ao que Jesus está falando, mas na realidade o contexto desse texto aqui, Jesus está falando da forma como nós nos relacionamos, de como nós tratamos os problemas, de como nós enfrentamos as situações. Então Jesus disse: é inevitável que venham escândalos, e daqui a pouquinho você vai entender o significado dessa palavra escândalos. E Jesus faz uma advertência aos seus discípulos. O mesmo texto, no versículo seguinte, versículo 3, ele diz: acautelai-vos, tomem cuidado, estejam alertas, estejam atentos, acautelai-vos. E ele diz: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 dias vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Uau! Jesus está dizendo: você tem que perdoar. Se alguém te ferir 7 vezes no dia, aí teve um discípulo, outro texto mostra isso, que ele disse: 7 vezes, Senhor? Aí Jesus disse: não somente 7, mas 70 vezes 7, que dá 490, que dividido por 24 horas é alguém te ofendendo, te machucando de 3 em 3 minutos. Por isso que os discípulos, Jesus está falando: perdoa, se for 7 vezes num dia, perdoa. Eles disseram: ô Senhor, aumenta a nossa fé, porque isso não é uma questão fácil. Os discípulos não estão dizendo: aumenta a nossa fé para orarmos pelos enfermos e eles serem curados. Os discípulos não disseram: aumenta a nossa fé para a gente ver grandes milagres, para nós vermos grandes milagres. Aumenta a nossa fé para que nós possamos crer em coisas grandiosas, possamos viver a vida cristã. Não, eles dizem: aumenta-nos a fé para que a gente dê conta de fazer todo esse perdão. Diga: Jesus, aumenta a minha fé. Essa é a minha oração também hoje, amém, irmãos? Mas os discípulos, Jesus está dizendo algo que ele crê que é possível de nós vivermos. A palavra escândalo que aparece aqui em Lucas 17:1, é inevitável que venham os escândalos, vem da palavra grega escândalo, e se referia à parte da armadilha na qual a isca ficava presa. Essa palavra na Bíblia é geralmente usada para descrever uma armadilha, pode deixar um pouquinho mais o slide, uma armadilha usada pelo inimigo. Essa palavra quer dizer isso. E a ofensa é uma dessas armadilhas. Liberada a imagem. Então, querido, blinde o seu coração contra as armadilhas do inimigo, e nós não vamos cair na cilada da ofensa. Se você está ligado, diga amém. Alguém poderia perguntar: pastor, como é que eu vou vencer a cilada da ofensa? Primeiro, nós precisamos vencer o orgulho. O orgulho é verdade, por quê? Porque o orgulho nos impede de reconhecer que nós ficamos magoados. Podemos ficar tristes com alguém pode fazer alguma coisa, isso pode me ferir,
pode me magoar, mas por causa da minha religiosidade, que eu sou uma pessoa religiosa, eu sou um cristão, as pessoas olham para mim e dizem, que piedoso esse irmão, ele é um grande homem de Deus, e se acontece alguma situação, alguém vem falar comigo, eu digo, não, eu não guardo mágoa de ninguém, eu nunca fui guardar mágoa. Você já foi conversar com alguém e a pessoa falou isso para você? Ela disse, não, mas eu não é do meu perfil, você nem devia estar falando nisso, porque eu não sou de guardar mágoa com ninguém. Se tem uma coisa que não existe em mim, é ferida no coração. Se tem uma coisa que eu não faço, é guardar mágoa contra ninguém. Não estou dizendo que são todos os casos, mas muitas vezes é um orgulho velado. Como eu sou religioso, eu tenho uma imagem para manter, eu não quero admitir que eu quero cortar o pescoço dele. Eu não quero admitir que eu quero veneno na comida dele. Eu não quero admitir que eu fiquei magoado, que eu fiquei ferido, que eu fiquei triste e que eu guardei uma ofensa no meu coração. E o orgulho é uma coisa séria. Por quê? Porque o orgulho mascara a condição do coração. Alguém disse que orgulho é que nem mau hálito. Quem tem não sente, só os outros. E querido, nós não podemos aceitar isso. Porque o orgulho, numa situação de conflito, numa situação que envolve perdão, envolve uma ofensa, sempre me faz ver, me faz enxergar a mim mesmo como uma vítima. Então, esse orgulho todo, que mascara o meu interior, a condição em que eu me sinto, ele vai me jogar para uma situação de vítima. Eu vou dizer, eu fui maltratado, foi uma injustiça contra mim. Então, é justificável eu estar com essa mágoa no coração. É justificável que eu esteja triste. É justificável que eu esteja machucado. Olha o que ele fez. Eu tenho razão para estar assim. Mas entenda uma coisa. Só porque você foi maltratado, isso não quer dizer que o céu te deu permissão para ficar preso a uma ofensa. Porque um erro não justifica o outro. Dói, mas nós vamos sentar, nós vamos conversar e nós vamos resolver a situação para ter o coração blindado, para não ficar guardando ofensa. Primeiro, precisamos vencer o orgulho. Segundo, precisamos ter fé no amor de Jesus. No Novo Testamento, a Bíblia usa várias palavras gregas para definir o amor eros, o amor sexual entre o homem, a atração sexual entre um homem e uma mulher. Tem o amor filéu, por exemplo. As duas palavras mais usadas são filéu e ágape. O amor filéu é aquele amor fraternal, é o amor entre amigos, aquele sentimento afetuoso, mas que é condicional. Você me trata bem, eu vou fazer o possível para tratar bem a você. Você coça a minha costa, que eu vou coçar as suas também. É uma coisa condicional. Você me faz bem, eu vou fazer para você. E aí às vezes homem e mulher tem problema no casamento por causa disso. Porque enquanto está tudo bem, está tudo love. Mas se o homem faz uma coisa errada, a mulher faz uma greve, já desconta no marido, e aí por diante vai. Por quê? Porque é condicional. Eu te amo quando você me ama. Eu te agrado quando você me agrada também. Mas Deus quer que a gente vá para um nível superior de amor. É o amor da cruz, é o amor que vem do céu para a vida da gente, é o amor que Deus te mede, é o amor que Deus te trata, é o amor que Deus te cuida, é o amor ágape, o amor que Deus derrama no coração dos seus filhos. Esse é um amor liberal, esse é um amor incondicional, que dá mesmo quando é rejeitado. Rejeição é uma coisa séria na vida da gente. Nós não gostamos de ser rejeitados. Quem ama ser rejeitado, levanta a mão. Não estou vendo nenhuma levantada. Ninguém gosta. Jesus, mais do que ninguém, sabe o que é ser rejeitado, sabe o que é ser deixado de lado, sabe o que é ser desprezado. E você amar alguém numa condição de rejeição é muito complicado, mas Deus quer nos levar para essa condição de amor. Jesus soube o que é ser rejeitado. Foi rejeitado por Judas, que beijou o seu rosto. Com um beijo, Judas lhe traiu. Rejeição. Era natural, um beijo, um ósculo santo, uma saudação fraternal. Mas naquele dia foi traição até Jesus.
rejeitado por Judas, um dos seus discípulos, rejeitado por Pedro. Tem algo legal em Pedro. Pedro era reconhecido como discípulo de Jesus. Aquela mulher viu Pedro antes de Jesus ser crucificado e disse: você é um daqueles que fazem parte da turma de Jesus. Eu quero dizer para você, quanto mais você anda com Jesus, mais as pessoas vão identificar que você é de Deus. Naquele momento, Pedro foi identificado, mas ele negou a Jesus. Na realidade, pelo menos 3 vezes ele negou a Jesus. Jesus rejeitado novamente. Mas Jesus perdoou Judas, Jesus perdoou Pedro, Jesus perdoou os soldados romanos que lhe crucificaram, Jesus perdoou todos os seus discípulos. Quando ele foi preso, todos sumiram, com exceção, todos fugiram com medo, com exceção de João, que ficou um pouco mais próximo. Mas Jesus também foi rejeitado por mim, Jesus foi rejeitado por você. Por isso lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes. Apesar de rejeitado, eu peço, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, Senhor. Eu assumo a culpa deles, eu assumo a rejeição deles. Mas um belo dia o Espírito Santo falou ao seu coração. A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que lhe receberam, Ele liberou o poder para serem filhos de Deus. É por isso que você está aqui hoje, porque agora você é filho. E Jesus disse: aquele que vem a mim, jamais o rejeitarei. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Tenho algo para lhe comunicar. Isso é vida cristã. É amar mesmo quando é rejeitado. Isso é cristianismo. Dizer que ser cristão, que é cristão, é bonito, é chique, é gospel, é legal. Mas eu preciso não somente dizer que amo a Cristo, mas eu preciso viver o amor de Cristo. Esse é o tipo de mensagem, ninguém fica gritando glória a Deus. A gente não grita, a gente não vibra, porque é um confronto da palavra de Deus para a nossa vida. Mas eu creio que Deus está nos confrontando hoje, para que nós possamos estar vivendo um nível de amor mais alto. Deus deseja promover você, Deus quer levar seus filhos ao mais alto nível de amor, de amar como Ele nos amou. Você pode aplaudir ao amor do Pai? Terceiro lugar, você precisa superar a autopreservação. Como assim, pastor? Autopreservação. Supere a autopreservação. Porque a mágoa nos impede de ver as nossas próprias falhas de caráter. Por quê? Porque a culpa nós transferimos para a outra pessoa. Então aí você já não vai mais enxergar as suas falhas, a sua imaturidade no seu próprio pecado, porque você só vê a falha dos outros. Eu passei por muitas situações, deixa eu confessar um pecado, quer dizer, vários pecados para você. No início do meu casamento eu passei por muitas situações assim. Eu creio que ninguém nunca passou por uma situação aqui assim. Talvez você viu um vizinho distante ter passado algo assim. Mas no meu casamento eu passei. Às vezes eu não gostava de algo que a Álbia tinha feito. Então eu chegava até a Álbia e falava isso. Aí a Álbia ia lá no baú. Ia tirando coisas do baú. E ela jogava em mim. Mas você também fez isso. Mas você também fez isso. Mas por que você também fez isso? E por que você isso? E por que você isso? Então fica um acusando o outro. O que é que a gente está fazendo? A gente está mascarando a nossa condição. A gente está se escondendo das nossas falhas atrás da culpa do outro. Dia desses, eu e a Alba fomos conversar com um casal. E eles foram até a nossa casa. Já faz tempo. E estava tudo bem. Eles tinham pequenas diferenças para serem acertadas. Mas de repente, ela falou algo dele. Ele falou algo dela.
Ela falou algo dele. Ele falou algo dela. Não é algodão, não. É algo dele e algo dela. Algo dele, algo dela. Irmão, a coisa foi esquentando. De repente ela já estava apontando o dedo, quase entrando no olho dele. Irmão, a coisa estava séria. Eu dizia, calma, calma, calma. Senão os vizinhos, eu fiquei com medo. Os vizinhos estavam pensando que era eu e a Alba brigando, mas era o casal lá em casa. E eles se escondiam muito. Para justificar suas falhas, ficava apontando a culpa do outro. E nós tivemos que sentar e dizer, stop, pare, um momento. Para de olhar para o erro do outro. Olhe para dentro de si. E aí Deus começou a fluir dentro da vida deles. Tem uma história que nos ajuda a entender um pouquinho disso. É uma antiga parábola, eu creio que ela se encaixa bem nessa situação. Eu anotei direitinho aqui para não esquecer de nada, mas o que acontece é que no tempo dos colonizadores, isso lá nos Estados Unidos, eles estavam se mudando para o Velho Oeste. E havia um homem muito sábio naquela região. E ele ficava sempre no alto de uma colina, na entrada da primeira cidade naquela região do oeste. Então, finalmente chegou o primeiro grupo de colonizadores ali naquele local. Eles viram aquele homem no alto daquela colina e resolveram lhe perguntar. Eles perguntaram, como é que é essa cidade? Eles perguntaram para ele, como eram as pessoas, como são as pessoas dessa cidade? O homem era muito sábio e respondeu com uma outra pergunta. Ele perguntou, como eram as pessoas na cidade de onde vocês vieram? E eles começaram a falar. Eles disseram, a cidade de onde nós viemos era muito má. As pessoas na cidade de onde nós viemos, na sua maioria, todas fofoqueiras, rudes, ficavam tirando vantagens uma das outras, ficavam tirando vantagens de gente pura, de gente inocente. A cidade era cheia de ladrões. E pense num lugar que tinha gente mentirosa. O sábio então respondeu, essa cidade aqui é igual àquela de onde vocês vieram. Eles então falaram, muito obrigado, você está nos poupando de um problema, igualzinho do problema onde a gente acabava de estar. Então nós vamos mudar, nós vamos mais para o oeste. E foram embora. Depois, outro grupo de colonizadores chegou e fez a mesma pergunta. Sábio, nos diga como, era um outro grupo, como é essa cidade? O sábio, muito sábio, respondeu com outra pergunta. Como era a cidade de onde vocês vieram? Eles responderam, não era o Rio de Janeiro, mas era a cidade maravilhosa. Naquele lugar, era sensacional. Tínhamos amigos tão preciosos. Ninguém estava olhando propriamente para si, mas cada um estava olhando para o interesse do outro. Nunca houve falta de nada, porque nós nos preocupávamos uns com os outros e cuidávamos muito bem um dos outros. Se alguém tivesse um projeto, a comunidade se reunia para ajudar. E olha, foi uma decisão difícil da gente partir daquele local. Saímos chorando daquele local, mas nós na realidade nos sentimos impelidos para abrir caminho para as futuras gerações, vindo para o oeste, aqui para essa cidade como pioneiros. O sábio disse a eles exatamente do mesmo jeito que havia falado ao outro grupo anteriormente. Essa cidade é igual àquela de onde vocês vieram. E as pessoas responderam com alegria, muito obrigado, seu sábio, esse é o lugar que nós vamos morar, nós vamos nos estabelecer aqui. As mesmas perguntas e as mesmas respostas. E duas condições de vida diferentes. Por quê? Porque a forma como eles viam os seus relacionamentos, as suas relações passadas lá de trás, entenda, este era o raio de ação deles para os seus relacionamentos futuros. Então, a maneira como você, vamos criar um exemplo aqui, uma situação, a maneira como você deixa uma igreja,
ou um relacionamento é a maneira como você entrará em sua próxima igreja ou relacionamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Às vezes, já tivemos algumas experiências. Quando alguém quer congregar aqui na nossa igreja, nós temos o costume de ligar para o pastor da antiga igreja. A dona Merandolina quer congregar aqui com a gente. O seu Robi Osvaldo quer congregar aqui conosco. A dona Androlina e o seu Florisvaldo querem congregar aqui. Você abençoa, estão vindo debaixo de bênção. Às vezes ele diz assim: claro, a gente espetacular, está com todas as bênçãos. Às vezes ele diz: olha, deixei umas pendências aqui, tem umas situações, umas confusões, né? Eu até concordo que ele sabe que é para não ter paz na igreja. Às vezes ele até diz: não, que bom que está indo para aí, fica com eles mesmo. Ai, que alívio. E a gente, quando sente uma pendência, a gente diz: nós estamos tão felizes que você quer congregar aqui conosco. É uma alegria tão grande receber você aqui. Mas existe uma pendência no lugar de onde você saiu. Volte e resolva, saia debaixo de todas as bênçãos em amor e perdão. Porque nesses anos de pastoreio eu já tive algumas experiências. Por exemplo, chega um casal e diz: pastor, nós queremos congregar aqui na sua igreja. Ela é linda, maravilhosa, a gente ouve falar tão bem da Igreja da Paz. Nós viemos da igreja tal, e nem me deixa falar ou perguntar, ela é uma metralhadora. Nós viemos da Igreja da Paz, para a Igreja da Paz, não viemos da igreja tal, e a igreja tal, olha, está havendo esse problema aqui, esse problema aqui, esse problema aqui, a igreja está errando nisso, naquilo, e tal. O pastor, ele fez isso, ele fez aquilo, a mulher dele, aquela jiboia, não sei o que. Ah, e o líder tal, o irmão fulano de tal. Sei que você fica meio zonzo. Nós falamos: volta lá, reconcilia, existe uma graça, existe um perdão. Mas às vezes a pessoa não volta, ela não quer voltar, ela continua. Passa um tempo, aí ela está falando mal de mim. Mas não fique rindo de mim não, porque ela fala mal de você também. Ela fala mal da liderança, fala mal da igreja. Mas por que esse ciclo vai se repetindo, pastor? Jesus disse em João 20, 23, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Deus deu à igreja, Deus deu ao cristão o poder de perdoar pecado. Eu perdoo o pecado do meu irmão contra mim, mas eu também posso reter isso. Então a pessoa sai de um relacionamento, é uma relação de igreja. Por isso tem gente que vem para uma igreja, passa um tempo, vai para outra, sai daquela, arranja confusão, vai para outra, sai daquela, cheia de defeitos, só tem defeito, vai para outra, não para em lugar nenhum. Por quê? Porque reteve os pecados de um, os pecados de outro, e vem com essa carga jogando sobre os outros. Esse tipo de situação acontece porque nós vamos preservando o pecado das outras pessoas quando recebemos uma ofensa, e nós vamos abrigando esse ressentimento dentro da gente, e a gente leva para onde vai. Isso acontece também em casamentos, namoros, relacionamentos, onde a pessoa tem um relacionamento com alguém, é casada, e aí ela tem um problema, e ela sai desse casamento, ela se divorcia, mas ela não resolve bem as coisas, ela vem com as mágoas, ela vem com os ressentimentos, e depois ela entra no outro relacionamento, onde ela tem que lidar com a outra pessoa, mas trazendo as amarguras e o peso, o resquício da outra. E aí você já sabe, acaba não dando certo. Logo será mais fácil deixar o próximo relacionamento quando problemas surgirem, porque está lidando não só com as mágoas do novo relacionamento, mas também com as mágoas do relacionamento anterior. Não sei se você sabe, mas estatísticas dizem que de 60% a 65% de pessoas que passaram por um divórcio e casaram novamente, separam novamente. Por quê? Porque não veio bem resolvida, reteve a ofensa, reteve a falta de perdão. E a forma como a pessoa deixa o seu primeiro casamento
determina o caminho para o seu segundo casamento. A falta de perdão que ela guarda contra o seu primeiro parceiro acaba se tornando um obstáculo para o seu futuro parceiro. E é preciso que haja cura. Mas geralmente não permitimos que ele cure, porque, querido, essa não é a estrada mais fácil para se percorrer. É o caminho que é pavimentado pelo perdão, que é pavimentado pelo amor apesar da rejeição, pelo quebrantamento, pela humilhação. É o caminho da autonegação, mas é o caminho que leva à cura e que leva à maturidade cristã. Diga para o irmão que está do seu lado: supere a autopreservação. E por último, um alerta, porque Jesus disse: acautelai-vos. Então, cuidado, não somente não guarde uma ofensa para si, mas também não seja um ofensor. Não somente deixe de ser ofendido, mas não ofenda. Diga comigo: cuidado, não ofenda. O apóstolo Paulo nos alerta sobre isso em Romanos capítulo 14, versículo 13, acompanha. Ele disse: não nos julguemos mais uns aos outros, não sejamos mais juízes uns sobre a vida dos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôrdes tropeço, olha a palavra escândalo, ou escândalo ao vosso irmão. Não seja uma armadilha de ofensa na vida de outra pessoa. E aqui a gente volta a lembrar de Jesus, de lembrar como Jesus nos amou, nos tratou, nos serviu e nos considerou. Porque aí eu tenho que tratar com assuntos bem particulares meus, sensos bem particulares meus. E Jesus passou por uma situação que ele ensinou isso para Pedro, e eu creio que ele queria ensinar isso para a gente também. Mateus capítulo 17, olha na sua Bíblia, que é legal você acompanhar essa história. Eu preciso que você entenda bem. Quando Jesus, Mateus capítulo 17, por favor, vá até o versículo 24. A história começa em Mateus 17, 24. A Bíblia diz que Jesus e seus discípulos estavam voltando de uma turnê. Eles haviam viajado bastante, estavam curando os enfermos, libertando os endemoniados, pregando a palavra de Deus, sarando, salvando as pessoas. E Cafarnaum era como se fosse uma base onde Jesus sempre voltava depois de longas viagens com seus discípulos. Cansados, talvez em busca de um descanso, Jesus e seus discípulos, eles chegaram a Cafarnaum. Os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês, claro, Jesus, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus o chamou para um discipulado profundo. Então Jesus queria ensinar algo para Pedro. Então Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: e aí, Pedrão, o que você acha disso? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol.
Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu imposto, Pedro. Interessante a pergunta que Jesus faz. Jesus pergunta: de quem devem ser cobrados os impostos? De quem os reis da terra cobram imposto? Cobra dos próprios filhos ou cobra dos outros? E Pedro responde: dos outros. Por quê? Porque, gente, o filho vai usufruir do dinheiro do imposto pago pelos outros. Filho é filho, filho é isento, filho não paga imposto. E Pedro acabava de vir de uma revelação. Ele havia descoberto e havia falado: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. É como Jesus perguntasse: Pedro, o imposto é do templo, quem é o maior beneficiário do templo? É Deus. O templo é para adoração a Deus. Eu sou o Filho de Deus e eu sou isento desse imposto. Mas para não trazer uma pedra de tropeço, mas para não trazer escândalos, mas para não trazer uma armadilha de ofensa no coração de alguém, vamos pagar o imposto. Eu abro mão do meu direito de ser filho de Deus para ganhar o meu irmão. E Jesus está dizendo: esse é o amor que eu quero que você viva, onde muitas das vezes você sacrifica o seu próprio direito para ganhar o seu irmão. Jesus está abrindo o direito da isenção de ser filho e resolve pagar para não ofender. Ele está dizendo: no que depender de você, você vai viver o amor ágape, e você vai fazer de tudo para ganhar o seu irmão. Você não vai ser motivo de ofensa. Cuidado, não basta só você blindar o coração para não ser ofendido. Não seja canal de ofensa na vida dos outros. E Jesus passou a ensinar os seus discípulos. Ele começou a falar, está aqui em Mateus 18:15, ele disse: olha, se teu irmão vier contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se o seu irmão ouvir, você ganhou o seu irmão. Jesus está dizendo que é para procurar o irmão para resolver a situação. Jesus não está dizendo que é para condenar, chamar o irmão e dizer: você errou, dizer: é mesmo, me perdoe, você não presta, é mesmo, olha, o fogo do inferno pode vir sobre sua vida, olha, miserável, te arrepende, olha, foi feio, você pisou na bola, sacrifica, condena. Como dizia minha avó, vai matando na unha assim, ó, dói. Mas Jesus não quer que vá atrás da condenação. Jesus quer que você lute pela reconciliação. Vai lá, procura ele, e se ele te ouvir, ganhou seu irmão. E se ele não ouvir? Aí Jesus continua no versículo 16: se porém não te ouvir, toma outro ainda contigo, uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também, a igreja considera como gentil e publicano. Jesus, na essência, estava dizendo: continua tentando. Se ele não te ouviu, pega outro irmão, leva contigo para ver se ele escuta. Se ele não escutar, pega mais um, pega reforço, mas continua tentando, faz de tudo para você ganhar o coração do seu irmão. E o apóstolo Paulo, quando orou pela minha vida, quando ele orou pela sua vida hoje, ele disse, Filipenses 1:9, eu também faço essa oração. Eu oro para que o vosso amor aumente mais e mais. Diga: o meu amor, diga com fé e alegria, diga: o meu amor aumentando mais e mais. Ele continua e ele diz: em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas
excelentes. Quem quer coisas excelentes, diga glória a Deus. Ele diz: e serdes sinceros e inculpáveis, ser encontrados diante de Deus sem culpa, sem mácula. Eu fiz de tudo para amar o meu irmão. Essa culpa eu não carrego. Para o dia de Cristo, o grande dia de estarmos face a face com o Senhor, cheios do fruto de justiça. Deus, estão aqui as minhas obras, está aqui o meu esforço do amor ágape que eu me esforcei para ter, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que o meu amor possa aumentar mais e mais, que eu não caia na cilada da ofensa, que eu não retenha o pecado de ninguém, que meu amor aumente mais e mais, e que apesar de ser rejeitado, eu possa amar o meu irmão. O último batismo, terminou o batismo, foi um dia de muita alegria, mas eu ouvi um testemunho de muita alegria, porque uma irmã que era discípula da Priscila, a Priscila Uber, que casou, está lá nos States com seu marido, Israel Subirá, a Priscila, filha do pastor Ei. Essa irmã era a discípula da Priscila. Não tente adivinhar quem era essa discípula, porque a Priscila teve mais de 15 discípulos, então são entre 15 que você tem que escolher. Mas essa irmã disse: eu era uma discípula muito difícil, eu dei muito trabalho, ela precisou perseverar, mas ela nunca desistiu. Eu achava que ela ia desistir, eu achava que ela poderia me rejeitar, que ela poderia me deixar de lado, mas ela perseverou, ela insistiu, ela acreditou em mim. Apesar de tudo que eu fazia, ela insistia comigo. Então, antes da Priscila ir embora, eu chamei a Priscila, a discípula falou, para fazer uma pergunta para ela. Eu olhei para a Priscila e perguntei: Priscila, por que você nunca desistiu de mim? Ela disse: pastor, hoje a minha vida é outra, esse discipulado deixou minha vida transformada. Mas eu perguntei: por que você nunca desistiu de mim? Por que você me suportou? Por que você me amou? Você me corrigiu tanto, mas você me corrigia e continuava me amando. Você nunca me rejeitou, nunca me deu um gelo, nunca me deixou para lá, nunca passou para outra discipuladora. Por que você resolveu insistir comigo? E a Priscila olhou nos olhos dela e disse: é porque eu resolvi te amar do mesmo jeito que Jesus te ama. Senhor, aumenta-nos a fé, para a gente amar como o Senhor amou. Isso é cristianismo, irmão. Cristianismo não é só eu ver Jesus, mas é as pessoas verem Jesus em nós. Então, eu quero declarar que você vai ver Jesus, mas as pessoas vão ver Jesus em você. Se você toma posse disso, se você está disposto a viver isso, fique em pé para a gente orar. Coloca as duas mãos no seu coração. Quero orar com você. Quero orar com você agora. Vamos orar juntos. O amor do Senhor é a chave para a gente não cair na armadilha da ofensa. Esse amor tem que aumentar mais e mais, ser fortalecido dentro da gente. Muitos são enganados por um cristianismo superficial, um amor que fala, mas que não age. Mas nós vamos amar, pedir perdão, não ofender. Nós vamos insistir no amor ágape, no perdão. É vivendo esse tipo de amor que nós não vamos ser seduzidos para cair na armadilha de ofensa. Coloca a sua mão no seu coração. Jesus, aumenta a nossa fé, que o teu amor que não rejeita, o teu amor que é incondicional, ele
cresça e aumente dentro da gente mais e mais. Nós decidimos hoje, nós pedimos a tua ajuda hoje, Espírito Santo de Deus. Nos ajude, Espírito Santo, que o teu amor aumente dentro de nós, mais e mais, cada vez mais. Que não seja um amor condicional, que dá em troca mediante aquilo que recebeu. Não seja um amor só que fala, mas um amor que age também. Nos faça viver esse amor, Senhor, dentro da casa da gente, dentro da família da gente, no casamento, nos vínculos, nos relacionamentos com os nossos pais, dos pais para com os filhos, entre irmãos na igreja, aonde convivermos e nos relacionarmos com as pessoas. Aumenta-nos a fé. E Deus, que o teu amor ágape dentro de nós aumente continuamente, mais e mais. Nos dê a graça de perdoar sempre, de pedir perdão sempre, de amar sem rejeitar, e que cada um que está aqui hoje à noite possa ver Jesus. E cada um que está aqui hoje à noite, quando as pessoas olharem, que elas possam ver Jesus na gente, que eu possa ver Jesus e que as pessoas possam ver Jesus em mim. Eu declaro sobre cada pessoa que está aqui hoje à noite, você vai ver Jesus. Cada dia você vai ver Jesus ainda mais. Você vai ver Jesus, e as pessoas, elas vão ver Jesus em você, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diga amém. Aplauda bem forte ao Senhor, aleluia.